Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais livros para o seu dia. Hoje nós vamos continuar a leitura da Conquista da Felicidade do filósofo Bertrand Russell, capítulo 3. Capítulo 3, Competição. Se perguntarmos a um norte-americano ou a um homem de negócios inglês o que o mais impede de aproveitar a vida, ele responderá que é a luta pela vida, e dará tal resposta com toda sinceridade, pois está realmente convencido disso. Em certo sentido é verdade, mas em outro, e este é um sentido muito importante, é profundamente falso. A luta cotidiana pela vida é algo que simplesmente acontece. Pode ocorrer com qualquer um de nós, por exemplo, se tivermos má sorte. Assim aconteceu com Falk, o herói de Conrad, que se viu em um barco à deriva, sendo um dos dois únicos homens da tripulação que tinham armas de fogo e nada para comer, exceto os outros homens. Quando ambos acabaram com a comida que tinham em comum, começou uma autêntica luta pela vida. Falk venceu, mas se tornou vegetariano pelo resto de seus dias. Mas não é a isso que se refere o homem de negócios quando fala em luta pela vida. Trata-se de uma frase inexata que adotou para dar dignidade a algo basicamente trivial. Perguntemos a ele quantos homens conhecem com seu mesmo estilo de vida que tenham morrido de fome. Perguntemos a ele o que aconteceu com seus amigos que foram à bancarrota. Todo mundo sabe que um homem de negócios arruinado vive melhor no tocante às comodidades materiais do que um homem que nunca foi suficientemente rico para ter a oportunidade de se arruinar. Assim, quando falamos de luta pela vida, queremos, na verdade, dizer luta pelo êxito. O que as pessoas temem quando se lançam à luta não é não poder conseguir um café da manhã no dia seguinte, mas sim não conseguir eclipsar seus vizinhos. É bastante curioso que tão poucas pessoas pareçam se dar conta de que não estão esperneando nas garras de um mecanismo do qual não há escapatória, mas tentando fugir de uma roda gigante em que se comprazem por ainda não terem percebido que isso não vai levá-las a um nível superior. Naturalmente, estou pensando em homens que transitam pelas altas esferas do poder, homens que já contam com salários poupudos e que poderiam, se quisesse, viver com o que têm. Fazer isso lhes pareceria vergonhoso, como desertar do exército à vista do inimigo, mas, se lhe perguntarmos a que causa pública estão servindo com o seu trabalho, nada saberão responder, exceto todas as obviedades típicas da propaganda sobre a dureza da vida. Examinemos a vida de um desses homens. Podemos supor que tem uma casa encantadora, uma esposa encantadora e filhos encantadores. Levanta muito cedo pela manhã quando o restante da casa ainda dorme e sai correndo para o escritório. Ali precisa exibir as qualidades de um grande executivo. Cultiva maxilares fortes, um modo de falar decidido e um inteligente e calculado ar de reserva para impressionar todo mundo, exceto o office boy. Dita cartas, conversa pelo telefone com várias pessoas importantes, estuda o mercado e, chegada a hora, sai para almoçar com alguém com quem está fazendo ou espera fazer um negócio. Essa rotina se prolonga por toda a tarde. Chega em casa cansado, com o tempo exato de vestir-se para o jantar. À mesa, ele e vários outros homens cansados precisam fingir que desfrutam da companhia de senhoras que ainda não tiveram a oportunidade de se cansar. É impossível prever o momento em que escapará dessa situação. Por fim, vai dormir e durante algumas horas relaxa um pouco. A vida de trabalho de um tal homem tem a mesma psicologia de uma corrida de 100 metros rasos. Mas, como a corrida de que está participando possui como única meta o túmulo, a concentração que seria adequada para uma corrida de 100 metros rasos chega a ser excessiva. Que sabe este homem sobre seus filhos? Nos dias úteis se acha no escritório e aos domingos nos campos de golfe. Que sabe sobre sua mulher quando a deixa pela manhã ela está dormindo? Durante todo o tempo de vigília, ambos estão comprometidos com obrigações sociais que impedem a conversa íntima. Provavelmente esse homem não tem amigos que sejam realmente importantes para ele, embora finja com muitas pessoas uma cordialidade que ele próprio gostaria de sentir. Sobre a primavera e a colheita só sabe aquilo que afeta o mercado. É bem possível que já tenha visitado outros países, mas com olhos de absoluto enfado. Os livros parecem-lhe uma tolice e a música coisa de intelectuais. Ano após ano vai se vendo cada vez mais sozinho, sua atenção se concentra mais e mais e sua vida, à parte os negócios, torna-se totalmente estéril. Conheci na Europa um norte-americano desse tipo, já de meia idade, com sua esposa e filhas.
Com toda certeza, estas haviam convencido o pobre homem de que já era hora de tirar umas férias e dar à família a oportunidade de conhecer o velho mundo. A mãe e as filhas, extasiadas, o cercavam, chamando a atenção dele para cada novo elemento que lhes parecia típico. O pater famílias, completamente esgotado e aborrecido, pensa no que estarão fazendo naquele momento em seu escritório ou sobre como vai indo seu time na liga de beisebol. Enfim, a mulher e a filha dão o caso por perdido e chegam à conclusão de que todos os homens são uns bobões. Nunca lhes passa pela cabeça que o homem é uma vítima da cobiça delas, e tampouco é essa toda a verdade, como tampouco o costume hindu de condenar as viúvas à fogueira é exatamente o que parece aos olhos de um europeu. Provavelmente, em quase 90% dos casos, isso ocorria porque a viúva era uma vítima voluntária disposta a morrer queimada para alcançar a glória e porque a religião assim o exigia. A religião e a glória do homem de negócios exigem que ele ganhe muito dinheiro. Portanto, assim como a viúva hindu sofre o tormento de boa vontade. Para ser feliz, o homem de negócios norte-americano precisaria antes mudar de religião. Enquanto desejar o êxito e estiver sinceramente convencido de que o dever de um homem é persegui-lo e que aquele que não o faz é um pobre diabo, sua vida continuará tremendamente concentrada, com ansiedade demais para que ele possa ser feliz. Vejamos uma questão simples como os investimentos. Quase todos os norte-americanos prefeririam obter uns 8% em um investimento arriscado do que a metade dessa percentagem em um investimento seguro. A consequência é que eles costumam perder dinheiro e as preocupações e as angústias são frequentes. Quanto a mim, gostaria que o dinheiro me desse apenas tempo livre e segurança. Mas o que o homem moderno típico quer mesmo é mais dinheiro com vistas à ostentação, à magnificência e ao ofuscamento daqueles que até agora têm sido seus iguais. A escala social nos Estados Unidos é indefinida e flutua continuamente. Por conseguinte, todas as emoções snobs são mais instáveis que nos países onde a ordem social é fixa. E embora o dinheiro possa não bastar por si próprio para nos engrandecer, é difícil ser grande sem ter dinheiro. Além disso, os cérebros têm sido avaliados pelo dinheiro que amealham. Um homem que ganha muito é inteligente, o que ganha pouco não é. E ninguém gosta de ser considerado burro. Portanto, quando o mercado se mostra instável, o homem sente-se como os estudantes no dia de uma prova difícil. Creio que caberia admitirmos que nas angústias de um homem de negócios intervém com frequência um elemento de medo autêntico, embora irracional, das consequências da ruína. Clay Hanger, de Arnold Bennett, apesar de sua riqueza, continuava tendo medo de morrer em um asilo. Não tenho dúvida de que aqueles que na infância sofreram por causa da pobreza vivem atormentados pelo terror de que seus filhos venham a passar pelo mesmo e acham que é quase impossível acumular suficientes milhões para se protegerem contra o desastre. Provavelmente esses temores são inevitáveis na primeira geração, mas é muito menos provável que afetem os que nunca conheceram a pobreza. De qualquer modo, este é um fator secundário e quase excepcional do problema. A raiz do problema se acha na excessiva importância que é dada ao êxito competitivo como a principal fonte de felicidade. Não nego que a sensação de sermos bem-sucedidos nos torna mais fácil o gozo da vida. Um pintor, por exemplo, que tenha sido um desconhecido durante toda a sua juventude, com certeza sentirá uma felicidade maior se seu talento vier a ser reconhecido. Da mesma forma, não chego a negar que o dinheiro até certo ponto pode perfeitamente aumentar a felicidade. Mas desse ponto não vai além. Afirmo que o êxito pode ser apenas um ingrediente da felicidade, e pagará caro aquele que, para obtê-lo, sacrificar todos os seus outros ingredientes. A origem deste problema é a filosofia de vida predominante nos círculos comerciais. É verdade que ainda existem na Europa outros círculos com prestígio. Em alguns países existe uma aristocracia, em todos há profissões prestigiosas, e em quase todos os países, exceto nos menores, o exército e a marinha inspiram grande respeito. Mas, embora seja verdade que existe sempre um elemento de competição visando ao êxito, seja em qual profissão for, também é verdade que não é unicamente o êxito que se tem em mente, mas a excelência, do tipo que for, a qual o êxito é devido. Um homem de ciência pode ganhar dinheiro ou não, que não será menos respeitado no segundo caso. Ninguém se espanta com o fato de um general ou um almirante ser pobre. De fato, em tais circunstâncias, a pobreza chega a ser uma honra.
Por isso, na Europa, a luta competitiva puramente financeira está limitada a alguns círculos que possivelmente não são os mais influentes nem os mais respeitados. Nos Estados Unidos, a situação é bem outra. Estes círculos militares têm um papel muito pouco importante na vida nacional para que seus valores exerçam alguma influência. Quanto às profissões de prestígio, nenhum leigo pode afirmar que um médico conhece realmente muito de medicina ou que um advogado conhece muito de direito, o que implica ser mais fácil avaliar suas competências por seus ganhos, que se refletem na vida que eles levam. Já os professores são servidores pagos pelos homens de negócio e por isso mesmo inspiram menos respeito do que em geral lhes é devido nos países mais antigos. A consequência de tudo isso é que nos Estados Unidos os profissionais imitam os homens de negócios e não constituem um tipo à parte como na Europa. Portanto, nas classes abastecidas nada há que mitigue a luta selvagem e concentrada pelo êxito financeiro. Desde muito cedo, as crianças norte-americanas são convencidas de que isso apenas é o que importa e que não querem perder tempo com formas de educação desprovidas de valor pecuniário. Em outros tempos, a educação era em grande parte concebida como uma formação da capacidade de gozo. Falo das formas mais delicadas de gozo, não acessíveis a pessoas completamente incultas. No século XVIII, uma das características do cavalheiro consistia em entender e desfrutar a literatura, a pintura e a música. Atualmente, podemos não estar de acordo com seus gostos, mas pelo menos eram autênticos. O homem rico de nossos tempos tende a ser um tipo diferente. Nunca lê. Se resolve abrir uma galeria de pintura com o objetivo de ficar famoso, delega a um especialista o trabalho de escolher os quadros. O prazer que retira deles não é o de apreciá-los, mas o de impedir que outros ricos os possuam. Quanto à música, se for judeu pode ser que saiba apreciá-la. Se não for, será tão inculto como em todas as outras artes. O resultado de tudo isso é que esses homens ricos não sabem o que fazer do tempo livre. Vêem-se, de repente, sem nada para fazer como consequência de seus êxitos. É isso que ocorre inevitavelmente quando o êxito é o único objetivo na vida. A menos que lhes tenham ensinado o que fazer com o êxito após consegui-lo, ele os deixará inevitavelmente presas do enfado. O hábito mental competitivo invade facilmente regiões que não lhe correspondem. Vejamos, por exemplo, a questão da leitura. Existem dois motivos para ler um livro. Um, desfrutá-lo. O outro, poder ostentar isso. Nos Estados Unidos, agora é moda entre as senhoras ler ou aparentar fazê-lo certos livros todo mês. Algumas os leem, outras não passam do primeiro capítulo, outras mais contentam-se com as resenhas que saem no jornal, mas todas conservam o livro em cima de suas mesas. De qualquer modo, não leem nenhuma obra-prima. Nunca aconteceu que Hamlet, ou Rei Lear, ou algo, por exemplo, a respeito de Dante fosse escolhido pelos clubes do livro. Leem, portanto, exclusivamente livros modernos medíocres, e nunca obras-primas. Isto também é um efeito da competição, embora não de todo mal, já que a maioria dessas senhoras, se deixadas à vontade, em vez de ler obras-primas, leria livros ainda piores do que os aconselhados por seus pastores e mestres literários. A insistência na competição na vida moderna pode ser relacionada com uma decadência geral dos processos civilizados, como foi com certeza o caso de Roma depois da época de Augusto. Homens e mulheres parecem incapazes de desfrutar os prazeres maiores do intelecto. A arte da conversação, por exemplo, levada à perfeição nos salões franceses do século XVIII, era ainda uma tradição viva 100 anos depois. Uma arte bastante requintada que punha em ação as faculdades mais elevadas para um propósito inteiramente passageiro. Mas a quem pode interessar em nossa época algo tão aprazível? Na China, essa arte ainda florescia em toda a sua perfeição no início do século XX, mas acho que desde então o fervor missionário dos nacionalistas tem se esmerado em fazê-la desaparecer por completo. O conhecimento da boa literatura, universal entre as pessoas educadas há 50 ou 100 anos, acha-se agora confinado a uns poucos professores. Todos os prazeres tranquilos foram abandonados. Estudantes norte-americanos levaram-me a um passeio na primavera por um bosque perto de sua universidade. Um bosque repleto de belas flores silvestres, mas nenhum de meus guias conhecia o nome de nenhuma delas. De que lhes serviria tal conhecimento? Não ia aumentar o salário de ninguém.
O problema não é da responsabilidade somente de uma pessoa, nem pode ser evitado por ela em seu próprio caso isolado. O problema decorre da filosofia de vida que todos receberam, segundo a qual esta é uma luta, uma competição em que só o vencedor merece respeito. Essa forma de encarar a vida leva ao cultivo exagerado da vontade, à custa dos sentidos e do intelecto. Embora seja possível que ao dizer isso estejamos pondo a carroça na frente dos bois. Os moralistas puritanos insistiram sempre na importância da vontade nos tempos modernos, ainda que em certo sentido sempre houvessem privilegiado mais a fé. É possível que a época do puritanismo tenha dado origem a uma raça em que a vontade se desenvolveu excessivamente, enquanto os sentidos e o intelecto ficavam por baixo, e que essa raça tenha adotado a filosofia da competição por ser a mais adequada ao seu caráter. Seja como for, o prodigioso êxito desses modernos dinossauros, os quais, como seus protótipos pré-históricos, preferem o poder à inteligência, está fazendo com que todos os imitem. Converteram-se no modelo do homem branco em todas as partes, e o mais provável é que isso continue se acentuando durante os próximos 100 anos. Mas aqueles que se recusam a acatar essa moda podem consolar-se pensando que com o tempo os dinossauros não triunfarão, uns aos outros se matarão e os espectadores inteligentes herdarão seu reino. Nossos dinossauros modernos estão se exterminando sozinhos. Na média, não têm mais do que 2 filhos por casal, não desfrutam suficientemente a vida para desejar ter mais filhos. A esta altura, a exigente filosofia que herdaram de seus antepassados puritanos mostrou-se inadaptada ao mundo. As pessoas cuja perspectiva da vida faz com que sintam tão pouca felicidade em fazer filhos, acham-se biologicamente condenadas. Não demorará muito até que sejam substituídas por algo mais alegre e festivo. A competição, considerado o fato mais importante da vida, é demasiadamente triste, demasiadamente dura. É muito mais uma questão de músculos tensos e vontade firme para servir como base da vida durante uma ou no máximo 2 gerações. Depois disso, provocará forçosamente o esgotamento nervoso, os vários fenômenos de fuga, uma busca por prazeres tão ansiosa e difícil quanto um trabalho, porque acaba tornando impossível o relaxamento. E por fim, o desaparecimento da estirpe por esterilidade. Não foi apenas o trabalho que ficou envenenado pela filosofia da competição, mas também o ócio. As pessoas têm evitado com horror o ócio tranquilo e restaurador dos nervos. Acham necessária uma contínua aceleração, cujo desfecho natural serão as drogas e o colapso. O remédio consiste em reconhecer a importância do gozo saudável e sereno de um ideal de vida equilibrado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero que tenha sido proveitoso para você. E se te ajudou de alguma maneira ou você simplesmente achou interessante, por favor não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso me ajuda muito a continuar trazendo material aqui para a plataforma. Na descrição desse vídeo tem também os contatos para você que quiser solicitar meus serviços ou fazer uma doação para ajudar a melhorar a estrutura do canal. E por fim, qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. Grande abraço e nos vemos no próximo capítulo.